Olá, que bom que você está aí e nós estamos aqui chegando até você com o programa Liderança e Gestão. Eu sou Moisés Borges e nós nos encontramos nos estúdios da TV Barueri.live. É com muita alegria que realizo nas noites de quinta esse programa para você, trazendo conteúdo relevante, não só para você, mas para as pessoas que estão no seu entorno, para as pessoas que estão aí à sua volta. E eu quero dizer também para você que nós precisamos compartilhar, nós precisamos divulgar boas ideias. E faço um convite especial para aqueles que ainda não estão sabendo. Todas as quintas, nós estamos aqui às 21h30, vulgo 9h30 da noite, apresentando o programa Liderança e Gestão. Então, toda quinta, 9h30 da noite, nós estamos aqui com muita alegria, trazendo até você conhecimento e também um convidado especial para compartilhar sua expertise, sua experiência, sua vida com você. Você que já tem nos acompanhado sabe qual é o nosso Instagram. Você pode procurar a gente aí no PG Liderança e Gestão, tudo junto. Então, se você sabe que é o Instagram, então você coloca assim, @PG Liderança e Gestão, tudo junto. Não tem o C cedilha e nem o tio no ar. Então fica PG Liderança e Gestão. Tudo junto, e você vai mandando a sua interação pra gente. Você pode fazer sugestão de pauta, você pode escrever alguma coisa que você não tenha gostado, eu te dou liberdade para você puxar minha orelha, e você sabe disso. E você pode também escrever elogios, porque nós gostamos de elogios, e isso faz bem para todos nós. Quero também deixar um abraço especial aqui para o Jonatas Randall, presidente desta casa, nos dá a oportunidade de estarmos aqui todas as noites de quinta, logo depois do programa que ele apresenta, trazendo o Liderança e Gestão. Randall, um abraço para você, que Deus abençoe você e a sua família, tá bom, querido? Deixamos também aqui um abraço especial para o Anderson Santos, que é o nosso diretor executivo, e para o Aloísio Rocha, que é o nosso diretor técnico, responsável pela Digital 5, aquele que cuida de uma equipe que traduz em som e imagem o conteúdo que chega até você. Se você precisa no seu evento aí, seja ele corporativo, empresarial, comercial, seja evento familiar, não se esqueça da Digital 5, @Digital 5. Você terá a oportunidade de entrar em contato com uma equipe que tem competência e pode também abrilhantar e trazer volume no som do seu evento. É isso aí, meu pessoal. Meu povo, eu quero falar hoje para você sobre um tema muito especial, que é o network. Eu quero apresentar uma pessoa que tem tido a oportunidade de estar em algumas festas badaladas, tem tido a oportunidade de estar em alguns encontros com empreendedores, com empresários, mas esses encontros que o meu convidado faz não é meramente encontro para jogar tempo fora ou conversa fiada. O convidado de hoje, ele quer desafiar você a participar, a fazer network com propósito. Então, nós trouxemos aqui um especialista em redes sociais, um especialista em network, nada mais, nada menos que o Tuco. Tuco, boa noite, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. É uma honra recebê-lo aqui nesta quinta-feira, Tuco. Boa noite, tudo bem, pessoal? Obrigado aqui, gostaria de agradecer a oportunidade aqui do Moisés, programa Liderança e Gestão, para a gente falar desse assunto tão importante, network, construção de relacionamentos e principalmente negócios. Né? O network te proporciona isso, então é importante a gente ensinar para as pessoas como é que faz isso da maneira correta. Maravilha. E é por isso, Tuco, que nós estamos aqui, né? Eu e você, nós nos encontramos, nós fomos conectados por relações de network. Mas a gente conta isso depois. Tuco, aqui a gente começa pelo início. Você talvez não tenha nascido com esse codinome de Tuco, e é Tuco com CC, tá? Qual é o seu nome de RG? Quem é você? Fala das suas origens, onde você nasceu, viveu, se lembrar da molecada lá da escola, do tempo do fundamental, do colegial. Manda um abraço aí. Fala aí, Tuco. Excelente. Quem é você? Então, meu nome verdadeiro é
Rodilson. O Tuco então é mentiroso. Não, o Rodilson é o nome baiano, né? Então, o pessoal da Bahia tem muita criatividade. Eu nasci numa cidade chamada Araci, Bahia, uma cidade que fica perto de Feira de Santana. Legal. E dentro desse contexto comecei a assumir o Tuco há mais de 20 anos atrás. Eu já casei como Tuco. Vou fazer 20 anos de casado, só pra você ter uma ideia. Então, eu percebi que as pessoas tinham muita dificuldade de lembrar meu nome. Rodilson, dava 5 minutos, não lembrava mais. Rodilson. Tuco, a pessoa já faz a associação e não esquece mais. Então, Mas essa associação seria com quem, por exemplo, que a gente não consegue identificar legal no seu rosto, no seu jeito? Com quem seria essa identificação, Tuco? Da onde que vem isso? Tuco é o personagem, né, da própria grande família, filho do Linneu, Popozão, que era o pai, né? E devido a essa semelhança que eu até tenho ainda com ele, muitas vezes eu chego no local, as pessoas acham que me conhecem, eu conheço esse rapaz de algum lugar, exatamente porque talvez tinha uma familiaridade com o programa e acaba associando isso à minha imagem. Daqui a pouco eu vou falar um negócio aí sobre essa sua imagem associada com a do Tuco da televisão, mas vamos voltar lá na Bahia. Você é filho de quantos? Quem são seus pais? Eu sou caçula de 4 irmãos. Rodilson, olha o nome do Rony Fábio, tudo junto, tá? Tudo junto. Com acento no Fá. Rosângela e Maristela. Meu pai chama Urbano e minha mãe Ana Alice. Apenas a minha irmã Rosângela, que nasceu com paralisia infantil, na época ela faleceu aos 15 anos. Então a gente vem dessa cidade pequena. E você se criou ali até quanto tempo? Ficou por lá? Até os 13. Então eu passei toda a minha infância, todo o aprendizado, principalmente da escola e esse crescimento até ali a adolescência. Eu costumo falar que na época eu não era o Padre Cris, mas eu tinha 3 empregos. Né? Eu era engraxate. Como adolescente, você tinha 3 empregos? Eu comecei a trabalhar com 8 anos. Eu era guarda-mirim da cidade, que eles tinham um programa voltado para essa parte, né, de incentivo à criança. Eu era guarda-mirim, que a gente cuidava dos ambientes públicos. Então, se você ia para uma praça, colocava o pé no banco, a gente interagia. Se você entrava na grama, a gente interagia. Então, a gente meio que trabalhava para preservar esses ambientes públicos. Com 8 anos já dando dura na galera. Já dando dura na galera. E a gente tinha todo o apoio ali da cidade, especificamente. Eu era guarda-mirim, eu era engraxate. Não à toa, eu me tornei o engraxate oficial do prefeito, então eu acho que eu fazia bem esse trabalho. Que beleza, hein? E por último, eu vendia picolé geladinho mesmo na região. Um ponto importante dessa parte de engraxate é que a gente não tinha o dinheiro para poder comprar os materiais necessários para fazer ali o sapato das pessoas. A gente, meu bracinho pequenininho, a gente colocava o braço no escapamento do caminhão, puxava aquele pó preto misturava com alga e era aquilo que a gente usava para engraxar o sapato das pessoas. Era com alga? Com água, com água. Com água. A gente misturava aquele pó preto com água e ficava aquele pó bem grosso, espesso, e era isso que a gente utilizava ali para poder fazer esse trabalho de engraxar o sapato das pessoas. E funcionava super bem. Dava certo? Viu? Dava muito certo. Rapaz, isso dava aí muito brilho. Isso é legal. Um dia eu aprendi, rapaz, que um povo no Rio de Janeiro faz, e não façam isso, tá? É perigoso, por isso que eu não vou dar receita aqui. Mas tinha gente no Rio fazendo bronzeador em casa. E outra coisa que eu também aprendi esses dias, uma galera que faz o pretinho, sabe aquele líquido que vai no carro? Tem gente que fabrica aquilo em casa. E aí já é uma coisa assim, bem artesanal. E aí você imagina, eu lá, brasileiro criança, é criativo, né? 8, 9 anos, fui da necessidade. Eu não aprendi sozinho, eu já aprendi porque outros faziam, né? Então, na necessidade, a gente fazia algo que pudesse fazer esse trabalho de engraxate, que pudesse aumentar ali a renda da família, visto que a gente tinha nossas limitações. Né? Legal, hein, Tuco? Aí, Tuco, você fez o ensino médio, estudou lá. Quando que você vem para São Paulo? Lá eu estudei até a 7ª série, sempre fui muito CDF, então eu fui aquele tipo de cara que nunca ficou de recuperação, sempre procurei estudar bastante. Por quê? Eu, na época, eu falo que eu tinha 2 sonhos. O primeiro era não precisar dividir um ovo entre 3 irmãos. Porque isso era comum na sua casa? Era comum, né? Porque a gente tinha... Eu nunca passei fome, mas a gente tinha nossas privações. Sim, sim. E o segundo era ser um agente transformador da minha família. Ser aquele cara responsável que iria mudar aquele ambiente de necessidade que a gente tinha. Mesmo jovem. Por isso que eu trabalhava em 3 empregos, estudava bastante, fazia a minha parte... Para ter o seu próprio ovo. Para ter o meu próprio ovo, né? Isso é algo que até na minha palestra, quando eu falo sobre isso, né? Que eu sempre uso como referência muito a minha mãe, que apesar das adversidades, minha mãe era sempre aquela pessoa sorridente, que não deixava transparecer as dificuldades que a gente passava, e eu me espelhava naquilo para poder fazer a minha parte e ir atrás de suprir as necessidades também que a família já tinha desde jovem.
E aí você vem para São Paulo quando, Tuco? Aí? Vim para São Paulo dia 1º de maio de 1994. Não sei se você lembra dessa data. Era dia do trabalhador. Eu vou te falar o que aconteceu no dia. Isso. Foi morte do Ayrton Senna num domingo. Exatamente. Eu nunca me esqueço porque foi exatamente o dia que o Ayrton Senna morreu, que a gente perdeu talvez um ídolo aí do Brasil, que a minha vida começou. Porque foi a partir daí que eu tive a oportunidade de fazer diversas coisas. Mas tem uma história por trás disso. Nesse domingo, eu cheguei no Parque do Ibirapuera para correr, porque como ele tinha batido, pro Senna, para nós brasileiros, a corrida já tinha terminado, não ia ter mais o Senna. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou correr. E aí eu fui pro parque, que eu morava ali perto do Parque do Ibirapuera, eu fui correr lá. E 1h da tarde a gente fica sabendo do que acontece. Mas conta aí. E uma história interessante é que assim, depois que minha irmã, que tinha paralisia infantil, faleceu, a minha mãe não quis a mesma realidade para os outros filhos. O que ela fez? Ela pegou os 3 filhos, veio para São Paulo, que meu pai estava aqui trabalhando, sem avisar o meu pai. Esse é o ponto. Bateu na porta que ele estava, simplesmente chegou lá com os 3 filhos para poder buscar uma vida melhor e não deixar que aquilo que aconteceu com a minha irmã acontecesse com a gente também. Entendi. Então ela meio que um ato de coragem, pegou todo mundo, veio para cá sem avisar e simplesmente apareceu na porta. Mas foi isso que nos deu a oportunidade. E chegando aqui, Tuco, em São Paulo, você continua seus estudos ou você já vai para a pegada também, naquela assim de sobreviver na cidade grande? Eu já comecei a trabalhar como empacotador na Alameda Lorena, ali que tem um supermercado português. Na região dos Jardins. Dos Jardins, então eu região recebia central de muita São Paulo. caixinha ali e tal, trabalhando como empacotador. E nesse contexto tinha que estudar à noite e ainda fazer Excel. Então eu já cheguei aqui, eu até falo que foi o Deus do Excel que me ajudou aí, porque foi isso que me destacou nas empresas posteriores que eu trabalhei, que aí eu pude construir networking, relacionamento, e as coisas começaram a melhorar. Mas tudo foi para aquele ato de coragem que ela fez. Aí você já não comprava mais um ovo, né? Comprava uma granja. Já poderia comprar, até porque ganhava caixinha, né? Então ganhava caixinha. Comecei a comer cachorro-quente, eu acho que foi a primeira vez que eu comi cachorro-quente, foi aqui. Então, assim, as coisas começaram a melhorar, até começou a engordar um pouquinho mais, né? Menino, mas eu não invejo você não, porque vindo do Rio de Janeiro, eu já estou em São Paulo há 37 anos. Eu vim conhecer edredom aqui. Imagina, no Rio de Janeiro, com 17 graus, você já começa a tirar os moradores de rua, porque eles podem morrer com hipotermia. Agora, eu não sabia o que era edredom, não, cara. E aqui, ó, a gente contando o período ruim, né? Sim. Mas são experiências da nossa vida, né, Tuco? Ô, Tuco, e me diz uma coisa, aí você já começou a empreender ou ficou ali muito tempo empacotando compras? O que mais que você andou fazendo? Eu passei por essa fase de empacotador e fui trabalhar numa metalúrgica. Nessa metalúrgica, é uma metalúrgica até perigosa, que era prensa. Eu via muita gente perder, às vezes, dedo, perder alguma mão e tal, porque não é igual hoje, tem sensor pra tudo, né? Então era você colocando aqui, pisando aqui, colocando aqui, pisando aqui. Numa que você coloca e já pisa, seu dedo tá ali ainda. Então você tinha que trabalhar bem. E dentro desse contexto, o que aconteceu? Como eu já sabia Excel, eu comecei a me destacar fazendo os indicadores, criando os materiais e fazendo o apontamento de produção. E alguém que eu fiz conexão, fiz network, que potencializou na minha vida, no sentido de falar, pô, Tuco, você tem potencial, faz faculdade, faz isso, faz aquilo. O que a gente chama hoje de mentor, eu tive nessa época alguém que eu via como uma referência. Porque os meus sonhos nessa época, eu te falei, era muito simples. Eu não pensava em fazer faculdade. Eu não pensava, né, nesse contexto de... Até porque a minha realidade era outra. Mas essa pessoa que começou a espelhar em mim essa necessidade de eu ser mais ambicioso, de eu procurar trabalhar. E aí sim, eu fazia a diferença sendo o agente transformador da minha família. Aí, através dele, eu fiz faculdade. Falei para todo mundo, praticamente gritava na empresa. Estou fazendo logística, estou fazendo logística. Era a faculdade que você fazia? Logística. Até que chegou uma oportunidade na área de logística. Não tinha outra pessoa, a não ser eu, porque eu acho que era eu que falava. Ou seja, na empresa você começou a perturbar no tema. Todo mundo. Por quê? Eu trabalhava até às 17. A faculdade era às 19. Essas 2 horas eu ficava na área de logística. Estou fazendo logística, posso ajudar, aprendi isso, fiz aquilo. Ou seja, iniciativa, de forma intencional, eu começava a me posicionar como alguém que estava à disposição. Você se tornou proativo naquilo que você estava estudando. E aí foi para cima. Aí fui para cima, apareceu a oportunidade, aí entrei na área de logística, fiquei nessa empresa 8 anos. Aí logística, PCP. Mas aí concluiu a faculdade? Terminei a faculdade de logística.
Depois fiz pós, fiz MBA, fiz várias outras coisas, Sim, né? sim. Até porque aquilo que eu te falei, aquele network potencializou Aham. né, minha visão ali de mundo e através daquilo eu consegui aprender cada vez mais e me posicionar Aham. como um expert também, buscando algo melhor, não só para mim, mas para aqueles da minha família ali também. Que legal. Ô, Tuco, e hoje você faz exatamente o quê? Aí o que aconteceu? Até nesse contexto de network e relacionamento. Depois que eu comecei em 2016, eu passei por uma dificuldade que foi, eu fiz uma cirurgia na coluna. Aham. Aí eu tive fístula, tive que ficar de cama praticamente 2 meses e meio. Sim. Fístula licória, para quem não sabe, começa a vazar o líquido da espinha aqui, Sim. que é aquele líquidozinho que inclusive reveste o cérebro, passa Sim. pelo sistema circulatório. Vazou líquido, seu cérebro ele meio que... Aí eu tinha cefaleia aguda, se eu ficasse muito tempo em pé eu vomitava. Uhum. Né? Então eu passei por uma situação que eu tinha que ficar de repouso. Nesse tempo que eu fiquei de repouso, o que eu vou fazer da minha vida? Criei meu site, guiacorporativo.com.br, por quê? Assim como eu tive um guia lá atrás, eu queria ser um guia para outras pessoas. Você queria ser mentor também. Aí eu criei meu site Guia Corporativo, fazendo o quê? Escrevendo sobre minha área de atuação. Supply chain, logística, como montar um cálculo de frete, como fazer controle de estoque. Papo que só entende quem é da área. Quem é da área, exatamente. quem é do ramo. Aí a evolução disso foi meu podcast, GuiaCast, que é GuiaCast com K, K-A-S-T. Rapaz, mas junto. você já tá atravessando toda a minha entrevista, E aí eu fiz né? tudo. As coisas que é pra gente falar no final, que é onde te encontra, você já tá falando agora. Calma. É que assim... Vai ter tempo pra gente repetir, foi isso né? que me transformou nesse conector. Não, legal, eu tô né? só brincando com você. E, por exemplo, eu até passei muito antes disso por outros perrengues ali. Uhum. Eu casei, eu tenho 2 filhos hoje. Mas não no período dos 2 meses e que você tava lá. Não, bem antes disso, o que aconteceu? Eu tive meu primeiro filho. Sim. Minha esposa teve depressão pós-parto, aquela psicose puerperal. Simplesmente estava no mundo da lua, não falava coisa com coisa. Não é esse contexto que a gente fala em relação a ela ter depressão pós-parto, porque ela não rejeitava a criança. Ela tinha psicose mesmo. Ela estava, os hormônios, acho que a flor da pele. Ela achava assim, de repente ela vinha, a gente está no céu. Isso, sabe assim, porque ela é muito religiosa. Já é o paraíso. Era tipo assim, nesse nível. E aí ela teve que tomar muito remédio. Essas viajadas eram indícios da enfermidade. Exatamente. Aí começou a tomar remédio. Foi um período ali também complicado, que aí eu tive que pedir a conta dessa empresa que eu trabalhei, que foi a que potencializou ali meu crescimento. Aí depois de 8 anos cuidar da né? família. Depois de 8 anos, fiz acordo com ele, saí numa boa. E fui cuidar da família. E depois, nesse período, eu comecei também fazer pós-graduação, fiz MBA, comecei a trabalhar com planejamento estratégico, supply chain, não só logística, né? Eu expandi um pouco também esse conhecimento. Supply chain, o que envolve supply chain? Logística é uma área de supply chain. Compras, importação, exportação, transporte, o last mile que a gente chama, que é a última milha, que é a entrega que você vê de moto hoje em dia, B2C. Sim. Então a área de supply chain tem muitas facetas, a logística era uma delas e eu comecei a me especializar em todas elas, estudando e me preparando para ser um profissional melhor. Então hoje você está trabalhando, a sua atividade em si, ela acontece mais na estruturação, na motivação dos que estão inseridos no mundo da logística, seria isso? Por quê? E ampliando para o network, é isso, Tuco? Porque eu trabalhei em algumas consultorias nesse período. Eu já trabalhei na Deloitte, eu presto serviço para uma que chama Tática, eu presto serviço para uma que chama Grant Thornton. Então eu comecei também a me especializar em trazer consultoria através da experiência que eu fui tendo no decorrer dos anos, a expertise. Sim. E um ponto importante que eu te falei também, o próprio podcast, que eu falo com pessoas semanalmente, você vai absorvendo o máximo ali daquelas pessoas também para poder se tornar um profissional melhor. E aí você vai fazendo network, conhecendo pessoas, fazendo relacionamentos. E o resto é consequência. Maravilha, maravilha. Gente, nós estamos aqui no programa de hoje conversando com o Tuco. O nome desse baiano é tão complicado que a gente prefere continuar chamando ele de Tuco, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí, nós voltamos já já. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E aí, pessoal, continuamos aqui na noite de quinta, o programa Liderança e Gestão. Antes de nós darmos continuidade aqui com o nosso entrevistado de hoje, eu quero falar para você sobre Romeu Camilo, alfaiate especializado em alta costura. Romeu Camilo está com o seu ateliê na Alameda Araguaia 931, em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Barueri. Se você quer andar estiloso assim, ó, como este apresentador, por favor, você dá uma ligada aí, ou você entra em contato com o Romeu Camilo, lá nas redes sociais você vai encontrar Romeu Camilo Alfaiate. Agora, se você for pessoalmente, Alameda Araguaia 931, em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, no bairro de Alphaville, em Barueri. Beleza? Quero, nesta oportunidade, também aqui, deixar um abraço especial aos nossos co-irmãos. Nós temos pessoas que estão assistindo a gente no Timor-Leste, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e Portugal. Moçambique também, tá? Então eu quero falar uma coisa para vocês. O meu muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, pela interação que vocês fazem conosco. É sempre uma honra estar aqui com vocês, apresentando conteúdo que possa transformar aí a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua carreira, seus negócios. Nós estamos junto e misturado. Valeu? Eu continuo aqui conversando com o meu amigo Rodilson. Acertei? Acertou. Rodilson, ele é baiano. Rodilson é baiano, mas ele, aqui ó, na câmera central, esta figura emblemática aqui é baiano, mas só que tem uma coisa, há 20 anos ele adotou ser chamado de Tuco, porque as pessoas o confundiam com uma personalidade dos programas da TV, como, por exemplo, o Tuco da Praça é Nossa. Lúcio Mauro Filho! Grande família. Grande família. Ô, Tuco, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você sobre o Tuco. Você já ganhou dinheiro com cara de Tuco? Não, na verdade, assim, as pessoas já fazem associação, você se torna um rosto conhecido. Então, sempre que eu vou nos locais, eu percebo alguns olhares, né? E isso automaticamente facilita as interações, né? E esse tipo de coisa. Aí você palestra... é daquele que dá chine que não sou eu, não. Não, eu na minha palestra eu entro com a música da Grande Família. Então, e não falo na minha palestra que eu não sou o Tuco. Até pra gerar aquele suspense, né? Durante ali o bate-papo. Entendi. olha que o Lucinho vai te cobrar royalties, hein? Não é? Agora, mas você também pode mandar uma mensagem pra ele e falar assim, cara, tem um rosto parecido com o seu. Um dia eu ainda vou tirar uma foto, fazer alguma interação com ele ali. A gente chega lá, fica tranquilo. A gente chega lá, fazer uma interação e principalmente falar, Lucinho, manda uma autorização aí que tá tudo liberado. Eu, quando não estou de barba, e já usei bigode por muito tempo, eu sou confundido com Ben Carson. Ben Carson, ele é um neurocirurgião americano que, inclusive, ele é o pioneiro na separação de gêmeos. Ele foi... Siameses. Ele foi o secretário das cidades no governo Trump. E aí as pessoas falam assim, você não é... Não sou, tô falando em português, não sou eu, não. Vamos continuar. Tuco, fala pra gente aí sobre... eu queria que você falasse um pouco mais sobre logística. O que você apresenta lá no seu site? O que você mostra? O seu site é para levar as pessoas ao quê? O site eu comecei a trazer muito conteúdo voltado para essa área de logística, né? Então, lá eu trago falo muito sobre planejamento estratégico, Lean, SNOP, todo o contexto de planejamento de demanda. Eu falo muito sobre todo esse contexto também, como eu te falei, de fretes, estoques, todas as ferramentas necessárias, principalmente de planejamento, para você fazer mais e melhor dentro da sua área logística, né? E principalmente o contexto de trazer profissionais no próprio site
para poder falar sobre o seu dia a dia dentro do contexto logístico, que é através do próprio podcast, como eu te falei. Todo o conteúdo também está lá no site. Toda semana eu busco entrevistar alguém. Até pouco tempo algumas semanas atrás eu falei sobre o TPC, Logística Inteligente, e várias outras empresas. Já falei com o Mercado Livre, DHL e muitas outras frentes aí. Já que você tocou no podcast, a gente começou nessa pergunta sobre o site. E aí você entrou na questão do podcast. O podcast, ele é um complemento do site ou você fala de muitas outras coisas além da logística? Eu comecei a diversificar um pouco mais bem recentemente. Até porque, dentro desse contexto de network, eu comecei a perceber que seria muito benéfico para o público também não só trazer assuntos só de logística e supply chain, mas também trazer assuntos voltados para startups, inovação, tecnologia. Eu entrevistei há pouco tempo atrás alguém falando de um evento, né? Só para você ter ideia como que eu comecei a diversificar para trazer conteúdo que seja relevante para o público, não somente algo específico para um nicho que talvez é um pouco pequeno, né? Eu quis expandir para que eu pudesse trazer mais conteúdo e mais acessos aí a outras pessoas que poderiam se beneficiar também. Então eu já trouxe, inclusive hoje, por exemplo, eu sou conselheiro consultivo em 2 empresas. Eu trago sempre alguém ali para falar dessa parte de conselho, governança corporativa, ESG, temas que são relevantes para o momento, para poder destrinchar um pouco naquele bate-papo sobre esses assuntos. Então, hoje já está muito mais ampliado. Antigamente o foco era sim, logística, supply chain, até porque a minha área de formação facilita eu falar sobre isso. Mas agora eu já me senti um momento atrás preparado para falar de outros assuntos e comecei a expandir também esse bate-papo com outros profissionais e executivos de grandes empresas do Brasil. Tá. E o podcast foi inaugurado quando? O site, como eu te falei, foi 2016, guia corporativo. Por quê? Como eu tive aquele guia lá atrás, eu quis também retribuir esse favor e ser um guia para outras pessoas. A evolução disso foi o próprio podcast. O podcast começou há 5 anos atrás, está fazendo aí 5 anos que eu trago esse podcast ao ar. Começou meio que um monólogo, eu falando sobre o assunto. Pessoal, tudo bem? Vamos falar de controle de estoque. Olha que assunto maravilhoso. Né? Aí depois eu fui num evento em que eu entrevistei 13 palestrantes, pegando uma palhinha ali sobre a palestra. Juntei todos os áudios e transformei num episódio. Depois desse evento, eu percebi, agora eu consigo entrevistar pessoas. Aí que eu comecei a entrevistar pessoas, de forma online ainda, na época. Sim. Até que chegou o momento que eu comecei a entrevistar também pessoalmente, em estúdio, né, todo aquele legal. Contexto. Aí virou videocast, não só o podcast que é o áudio, mas o videocast que também tem o vídeo junto. Aí você consegue replicar ainda mais em suas redes sociais. Você tem o vídeo, depois você tem o áudio, para estar disponível em todas as plataformas de streaming. Isso começou a ter uma abrangência um pouco maior. E hoje eu me posiciono exatamente como um cara da conexão por causa dessas conexões que eu fui trilhando durante esses últimos 5 anos. E dentro desse tema, assim, logística e dos assuntos que você começou abordando lá no seu site, o que mais te empolga, que dá paixão? O que você mais gosta de falar? O tema que sempre gera mais polêmica, porque assim... você gosta de polêmica, então? Não, polêmica no sentido, assim, a entrega, o last mile, entrega B2C, pessoas, principalmente pós-pandemia, se acelerou muito. As pessoas queriam receber ali no mesmo dia, ou D+1, hoje em dia quer receber em horas. Né? Então, se você compra um produto na internet, você vai pegar aquele que te entrega mais rápido. Então, a logística ela teve uma evolução muito grande, principalmente pós-pandemia. E esse é sempre um assunto que a gente traz, de como você ser mais rápido. O consumidor final está mais exigente, né? Alguns querem receber ali na mesma hora. Então, os meios de transporte eles estão se preparando, principalmente os grandes players, para poder atingir esse nível de satisfação do cliente. E esse assunto é sempre polêmico por causa disso. Porque essa velocidade, essa necessidade de você fazer mais e melhor, entregar, uma vez que o patamar em que as pessoas querem receber seu produto só tem aumentado. Eu vou te colocar agora numa fogueira. É aquela pergunta assim que a gente joga o cara na chapa quente. Ô Tuco, você vê que a logística, a partir do momento que ela se modernizou e está melhor para atender o mercado, principalmente pós-pandemia, você acha que isso contribui para o enfraquecimento ou perda de atendimento dos correios? Porque lembra, quando a gente era moleque, era só correio que fazia entrega. Hoje todo mundo faz entrega. Não tem como você não andar pela cidade e você não ver um carro de entrega
própria empresa que vendeu, como Sim. a Amazon, o Mercado Livre, mas você tem FedEx, Sim. tem um monte de gente por aí fazendo entrega. Você acha que isso contribui para deixar os correios cada vez menor? Você falou que apareceram muitos entrantes nesse meio. Inclusive eu sou um deles. Tá, ok. Né? Costumo falar que a gente tem uma transportadora online que é a Cargo com Q. Tá. Cargo.com.br, que é uma transportadora digital, em que a gente, assim como o Uber, cadastra os motoristas, mas tem a inteligência da ferramenta para poder entregar, fazer o tracking em tempo real, que é o rastreamento em tempo real, que é muito comum, fazer o TMS integrado, WMS e assim por diante. Ou seja, as pessoas identificaram que existia uma deficiência no mercado, as empresas. O correio, infelizmente, o nível de serviço caiu. E o correio, talvez, eu costumo falar, eu acho que já que você está falando de polêmica, correios, a entrega do correio até hoje não é tão boa. Se você até para mandar, às vezes, um padrão que você paga mais caro, demora para chegar. Até um Sedex, às vezes, demora para entregar. E os transportes hoje não, eles estão entregando o quê? Em horas, no mesmo dia. Né? Então, ao perceber essa necessidade de mercado, as empresas perceberam que existia um nicho para poder atender cada vez mais. Okay. E elas começaram a incorporar dentro do seu modelo de negócio a entrega. Ok. Aproveitar o mercado, né? Ou seja, é uma demanda crescente no mercado. Como eu te falei, o cliente exigente exige que as pessoas precisem, ou que as empresas precisem se adaptar. E o Mercado Livre, a Amazon e todas as outras, elas se adaptaram. Muitos novos entrantes entraram exatamente por causa disso. Né? Porque existia essa necessidade que os correios não estavam, talvez, entregando da maneira que o mercado exigia. Quando você fala de entrantes, você está falando do universo de logística em geral? Ou você está falando de um grupo específico que não é os grandes players? Tem vários, tem pequenos também. Sim. Né? Esses são entrantes? São, todos. Hoje em dia, como eu te falei, a gente mesmo é o novo entrante, que oferece um serviço um pouco diferente. A gente não é um Mercado Livre, mas ainda assim a gente tem um software com inteligência que vai te proporcionar, principalmente para empresas, você ter todo o rastreamento, fazer o tracking e otimizar essa ferramenta com os seus próprios ERPs ou softwares que você utiliza. E o correio não te proporciona isso. Como é que você... Ele tem o tracking dele normal também, mas que você às vezes não atualiza, você não sai daquilo, às vezes você vai ver, já entregou e lá tá que não foi entregue. Então, assim, essa necessidade de mercado faz com que as pessoas identifiquem o nicho, e foi isso que o mercado ele se autorregulou. Antigamente, você falou de tecnologia, antigamente a logística era vista como um custo. Hoje em dia não, é um investimento. É um modelo, porque assim, quanto mais dentro dessa área logística, quanto melhor você é, mais você se destaca como nível de serviço melhor. Isso é um diferencial do seu modelo de negócio. Tuco, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a questão de network. Você quando sai por aí, que você vai falar com as pessoas, eu estava falando no início do programa que a gente tem que ter propósito, tem que fazer a coisa com intencionalidade. E aí, como é que é esse fazer com intencionalidade? Você chega na caruda, você vai em tudo quanto é evento. Como é que você trabalha a sistemática para fazer network? Fala para o nosso povo. Então, aí. eu transformei essas ferramentas numa palestra. A minha palestra, ela chama o poder das superconexões para geração de receitas e negócios. O que isso desse tamanho o tema da palestra, Tuco? Superconexão vai te aumentar receita e negócio. Ponto. Então, a palestra é superconexão, é o tema, beleza? É como que você utiliza exatamente. Por que eu falo o poder da conexão? Que eu falo que é como se fosse um superpoder que todos nós temos, mas poucas pessoas sabem utilizar. Certo. Então, na própria palestra eu falo, pessoal, o network é intencional. É isso que a gente precisa ter na cabeça. É intencional. Depende da gente. O segundo ponto, quando eu falo, por exemplo, trago uma ferramenta que chama o AAA do networking, primeiro avaliação estratégica. Você vai para um evento. Você precisa saber quem vai estar lá, quem são as pessoas que você quer se conectar, que perguntas você vai fazer para ela, como você vai se aproximar e, principalmente, depois que você se aproximou, como se tornar mais interessante do que interesseiro, fazendo perguntas. Então isso é uma ferramenta. Primeiro A, exatamente. Avaliação estratégica. Avaliação estratégica. Você não vai para lá simplesmente, tô aqui, tô lindo e pronto. Não. Exige uma estratégia antes, intencionalidade, a palavra que você usou, para poder estar lá e usar dessa estratégia para ser mais interessante do que interesseiro, sabendo quem vai estar lá, como você vai se aproximar e que tipo de pergunta você vai fazer. Intenção. Tem que saber. Exatamente. E isso você fala na sua palestra, explica como é que é. Exatamente como que você faz isso. O segundo ação.
é você facilitar a coleta de dados e e-mails para você fazer o follow-up com as pessoas. Se eu estou numa palestra lá, pô, que legal, o Moisés aqui. Aí o Moisés fala, eu sou apresentador de TV. Já começa a tomar nota, coleta de dados. Opa. Eu sou isso, eu faço aquilo. E você, nesse processo que você vai fazer posteriormente a coleta, esse bate-papo, esse follow-up, eu vou usar essas informações que você me passou. Tá. Não necessariamente a ação é ir lá e dar um abraço no cara e entregar um cartão. O cartão faz parte, você facilitar o contato. Uhum. Cartão, ou um tagzinho que você tem no próprio celular, muita gente utiliza hoje, que tá até aqui, ó, o tagzinho atrás do meu celular aqui, ó, escaneou, já mostra tem todos pra câmera os aí meus o seu dados, tag, ó. mostra pra sua câmera. Né? Escaneou, tem todos os meus dados aqui, o QR Code atrás do meu celular. Aí puxa sua capivara por aí. Tudo, entendeu? Então, assim, você precisa ter meios de facilitar o contato e você precisa ter dados para poder facilitar o follow-up. Essa é a ação. Essa é a ação. Se eu vou fazer o follow-up contigo, tem que ser algo, não seja uma venda explícita. Se você falar para mim, Tuco, meu filho, sei lá, agora é faixa preta de judô. A minha abordagem com você vai ser algo assim, mais pessoal. A informação que alguém dá já entra no seu radar e é classificado para aquele fator assim, ó, intencionalidade, interesse. Porque se eu entro em contato com você, pô, meu amigo, você é apresentador do programa, isso e aquilo. Aí cruza o braço e fica assim. Aí fala, eu acho que eu posso trazer muito pro seu programa. Tipo assim, a pessoa não vai muito dar atenção. Se você volta falando sobre outro assunto, é diferente. Se você fala, tem um amigo que eu gosto muito de citar esse caso. Tuco, sempre quis falar com esse cara, um executivo. Nunca me deu bola. Um dia eu vi que ele postou sobre a nova Harley que ele comprou. Eu sou harleiro. Tem uma Harley, mandei para ele só coisa simples. Meu amigo, tudo bem, parabéns, amei essa Harley, ó a máquina que eu comprei. Como foi a aproximação do cara? Simples, direta, não deu 5 minutos, o cara respondeu. Porque eles identificaram algo em comum, criou uma conexão emocional. Afinidade, e eles começaram a conversar. A intencionalidade é assim, coleta de dados, mas algo que conecte também com as pessoas. Sim. Não é simplesmente aquela venda invasivo, direta, né? Aquele negócio invasivo que tenta vender e que não conecta com ninguém. Aí lascou. Rapaz. Esse é o que eu falo do segundo A, que é a ação, você ser intencional. Né? O terceiro A, qual é o terceiro A? O terceiro A, eu falo muito desse contexto de você também ser estratégico nesse último A, que é você utilizar a ferramenta, né, que se chama... É porque assim, você vai para os eventos. Tem que começar com A, Tuco, não me enrola não, hein? Eu já anotei, o primeiro A é avaliação. Avaliação estratégica. O segundo é ação. Para trabalhar melhor esse follow-up. E o terceiro de você A. fazer toda a parte de coleta de dados e se preparar para fazer. Legal, né, coleta de dados. Esse approach. O terceiro A, ele envolve você fazer o contexto que eu costumo chamar, porque assim, quando você vai para um evento, até trazendo o exemplo do evento, você se conecta com pessoas que às vezes não faz sentido para você. Pô, sim, aqui não faz sentido. Você tem duas opções. Ou você apresentar ela para alguém que você vê que faz mais sentido. Ok. Ou você simplesmente sai de fininho ali, né? Pô, não é essa pessoa e tal, esse tipo de coisa. Eu costumo falar que você também precisa ser estratégico a esse ponto. Ok. De ser estratégico, identificar, não, vou fazer uma junção ali com alguém. Pô, Moisés, eu acho que faz mais sentido você falar com essa pessoa, faça a aproximação. Ou, não, essa pessoa aqui não é pra mim e tal, dentro da minha estratégia não faz sentido, eu saio de fininho. Então, você precisa também ser estratégico nesse contexto de você saber usar essa ferramenta do AAA, avaliação estratégica, ação, e a última ferramenta que eu me esqueci o nome agora, por isso que eu tô enrolando, de você também ser estratégico a esse ponto. Não, mas a gente vai pro break e já você... Tuco, olha só, vê se eu vou fazer direitinho, presta atenção. Queridos, nós estamos aqui no programa Liderança e Gestão. Nós estamos conversando com o Tuco, que está apresentando aqui o tripé trazendo 3 As, só que tem um detalhe. Ele trouxe 2, eu vou apertá-lo agora, na hora do intervalo, porque nós vamos trazer, no início do próximo bloco, o último A. E é isso que vai fazer a diferença no que ele está explicando pra gente. Você não sai daí, a gente volta já já. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E aí, pessoal, beleza? Quero explicar para você aqui como nós podemos fazer para interagir com o programa Liderança e Gestão. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha talvez aí perdido o nosso programa. Eu vou explicar para você como é que você faz. Você vai clicar lá no YouTube e você vai procurar assim, ó, canal barueri.live. Você se inscreve no canal e na aba, e lá em cima, na parte superior da sua tela, vai ter uma aba chamada Playlist. Você toca na playlist e você pode encontrar não só o programa Liderança e Gestão, mas muitos outros programas da nossa grade. Belezinha? Você pode ver os mais de 60 programas que nós já gravamos aqui na casa e que talvez, neste exato momento, você esteja precisando de um dos temas que nós temos ali. Na temporada 22, eu estive apresentando conteúdo diante das câmeras. E agora, na temporada 23, nós estamos trazendo convidados para acrescentar aqueles conteúdos que apresentamos o ano passado para você. Belezinha? Eu tenho mais um recado aqui para você, que é o seguinte: a Medex Brasil, anota esse nome aí, por favor, Medex Brasil. A Medex Brasil é uma empresa que presta assessoria e importação de medicamentos. Se você, em algum momento, seja para alguém da sua família, para um conhecido seu, para um colaborador seu, teve a necessidade de trazer de fora do país medicamentos e isso lhe causou grandes transtornos, a Medex Brasil está preparada para isso. Lembre-se de uma coisa, você pode procurar Medex Brasil no site www.medexbrasil.com.br ou nas redes sociais com este mesmo nome, no Instagram, @MedexBrasil. O seu medicamento importado dentro da legislação brasileira e com uma equipe que tem 10 anos de experiência, ok? Vamos continuar aqui conversando com o Tuco. Tuco, nós estávamos, às vezes, eu gosto aqui no programa de traduzir alguns conceitos. Você chamou de Tripway. Os 3 As que você traz para o network. Eu gosto assim de utilizar as 3 colunas, o tripé, mas nesses 3 conceitos aí, nós falamos no segundo bloco sobre a avaliação estratégica, sobre a avaliação, que é a ação, desculpa, eu falei avaliação não, a avaliação estratégica, a ação, e aí faltou um A. Que aí você fala assim, pô, cara, vou dar uma enrolada aqui que fugiu. Fugiu a palavra. Fugiu a palavra, diz aí. E gente. Todas têm ação, né? Avaliação, sim, ação e adaptação. Adaptação. Que é aquilo que eu te falei, de você se adaptar nos eventos. Se você identifica, está conversando com alguém que talvez não faça sentido para o seu negócio, para você, ou você interage com ela e apresenta ela para outras pessoas e serve ali como mediador para que essas pessoas façam conexão em negócios, ou você simplesmente sai de fininho ou identifica oportunidades para ir ali atrás de outras pessoas. Então é você se adaptar ao modelo, ao ambiente, àquela estratégia que você estabeleceu para poder fomentar o network e a construção de relacionamentos. Então esse é o Triple A. Mas eu trago diversas outras ferramentas, eu falo sobre como formar, ativar e manter, fã do network, formar, ativar e manter. Eu trago outra ferramenta que é o próprio acrônimo do network. Todas as palavras eu trago um significado. O N, quem é a primeira pessoa que você tem que estar conectado quando você quer ser um bom conector? O N? Networked with God, conectado com Deus. Né? Então eu costumo falar, pessoal, a primeira pessoa da sua rede de relacionamento conectada com Deus. O último G lá de network, esse acrônimo, grupo de referência. Por que eu falo muito do grupo de referência? De você fazer parte de um grupo de referência que tem a ver com seus valores. Por quê? Harvard, ela fez durante 24, 25 anos um estudo e tentando identificar por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Dentro dessa conclusão, ela falou que é exatamente esse grupo de referência
em que a pessoa pertence. Por quê? Quando você faz parte de um grupo de referência de sucesso, Ok. você começa a se portar como eles, se vestir como eles, falar como eles, pensar como eles, ter ambição como eles, e você se torna uma pessoa de sucesso. Ok. Então, fazer parte de um grupo de referência faz muita diferença para o seu Isso sucesso. seria a influência do meio? Do meio, seu ambiente. Não tem aquela frase muito comum que você é a soma, né, ali das pessoas ou do grupo que você Cinco pertence? pessoas com quem você Então, convive. o N de network conectado com Deus, um grupo de referência que você pertence. Claro, dentro desse meio você tem diversas outras ferramentas do acrônimo, né? O próprio T, que é o transbordo, de você fazer mais pelos outros do que por você. O K, que é o know-how compartilhado, você compartilhar com as pessoas seu conhecimento, sua expertise, sua mentoria e várias outras ferramentas ali dentro que você explica um pouco K é sobre o isso. quê? É o know-how compartilhado, know-how. é a sua experiência, Tá. é você compartilhar com outras pessoas o Sim. seu conhecimento, se colocar à disposição como mentor, como líder. Isso te proporciona fazer ainda mais network. O E é participar de eventos, né? Então você tem diversas maneiras. O T é o transbordo, é você transbordar cada vez mais pelos Que outros. legal, hein? Então, esse acrônimo que eu faço na apresentação é exatamente, começa com Deus, termina com esse grupo de referência que vai te moldar e ser um espelho para você, que você vai absorver como uma esponja, e você utilizar as ferramentas que tá lá dentro. Participar de eventos, transbordar, compartilhar seu know-how. E isso né? só encontra na sua palestra, Oportunidades. Tuco? Tem na internet? Na palestra. Na palestra? Não, eu não tenho nenhuma palestra filmada ainda. É? Né? É algo que eu preciso fazer logo mais, porque Aham. até para participar de algumas agências de palestrante, você precisa ter uma palestra Sim, sim. filmada, validada e aprovada. Então, logo mais eu vou fazer um evento em que eu vou me posicionar para poder gravar e começar a fazer esse trabalho também de divulgação. E dentro do cara, network é isso. Você com essa sua experiência de logística e a maneira como você está apresentando o tema, cara, você faz isso de forma brilhante, cara. Então, a gente tem que nos colocarmos aqui para impulsionar, divulgar, levar você para os mais E altos um lugares. ponto importante, dentro do contexto do network, eu falo da intencionalidade. Eu uso uma frase muito importante. Anotem aí, pessoal. Quanto mais você faz pelas pessoas para que elas tenham e obtenham o seu sucesso profissional, mais próximo do sucesso profissional você vai estar. Ou um outro meio, quanto mais você ajuda as outras pessoas a realizar os próprios sonhos, mais próximo você estará de realizar seus próprios sonhos. E assim por diante, e assim sucessivamente. O quê? Quanto mais você faz pelo outro, mais as coisas vêm para você. É bíblico. Há mais felicidade em dar do que em receber. É bíblico. Certo. Então, dentro desse contexto de network, a gente precisa entender. A minha palestra chama O Poder do Superconector, porque eu uso muito essa referência do super-herói. O poder que a gente tem, que a gente não usa. O super-herói da conexão, como é que ele é? O vilão da conexão, como é que ele é? Então, a gente fala muito do super-herói. O super-herói é aquele cara coletivo, ele é um cara que pensa em conjunto, ele é o cara que pensa em ajudar os outros, ele pensa em fazer mais pelos outros e automaticamente as coisas vêm para ele através da lei da reciprocidade. Verdade. Né? Ele é um mentor, ele é um ajudador, compartilha o know-how, transborda. E o vilão? O vilão, ele é individualista, ele pensa nos seus próprios interesses, Só quer pra ele ele. só quer sugar, ele vai para os eventos tentando identificar as pessoas que ele vai falar mais para o seu próprio benefício. Tem gente por aí que faz isso? Tem. É o interesseiro, né? É o interesseiro. Ele não quer ser interessante, ele quer Mas, ser... mas um ponto importante, isso é normal, gente. Você sempre vai encontrar pessoas nessas duas versões. Mas assim como a parábola da rede fala, que o pescador jogou lá a sua rede no rio, puxou os peixes, levou para a praia e foi separar os peixes bons dos ruins, no network é a mesma coisa. Sempre vai passar pessoas por suas vidas que são boas e que são ruins. Cabe a você fazer essa separação. Eu costumo falar que, aí é uma coisa que eu falo na minha palestra, Tuco, que o network, ele funciona como você pescar com rede. Exato. Você vai fazer, você lança a rede, e só que nessa rede aí pode vir peixe grande, peixe pequeno, pode vir tampa de privada, garrafa PET, pedaço de sofá, e aí você vai separar. Você vai separar, mas Aquilo assim, que faz um ponto conexão- importante que a gente não pode deixar de falar, a rede ela traz não só pessoas que vão poder te ajudar, mas pessoas que você vai ajudar. Que você precisa ajudar. Então, em ambos os casos, vale a pena, entendeu? Você ajudar as pessoas e ser ajudado. E aqueles que são os vilões, ou esses pedregulhos que você puxa, você afasta, Sim, né? E deixando claro, sempre vai ter. sempre vai ter. Cabe a você fazer esse processo de separação, identificando aquilo que é bom pra você e aquelas pessoas que você será bom pra elas. É legal, hein? Putz, é muito bom.
Nós estamos conversando aqui no programa de hoje com o Tuco. Ele disse que eu talvez não lembrasse mais do nome dele, porque o nome dele é esquecível. Isso. Mas é Rodson. Não. Rodilson. Rodilson, exatamente. Eita, nós aí, ó. Vou até anotar aqui o nome do Rodilson. Rodilson. Ô, Rodilson, Tuco, me diga uma coisa agora. Como que eu posso tornar o meu network? Eu vou te fazer uma outra pergunta depois, mas essa tem que vir agora. Como é que eu posso tornar o meu network, diante de tudo que você falou, pinça, separa aí o que pode tornar o meu network mais eficaz? No modelo que eu falo, como formar, ativar e manter, né, eu até falo para as pessoas, a formação do network, por exemplo, você vai no evento, você conheceu a pessoa pela primeira vez. É o primeiro F, formar. Conhecer o máximo de pessoas possíveis. Né? Quer seja presencialmente, quer seja redes sociais, ou seja, um ponto importante é você estar em todas as redes sociais. É o formar, é você conversar com as pessoas, é você se tornar alguém conhecido, é o primeiro F. O ativar, é você ativar aquele que eu te falei, a partir do momento que você coletou os dados, o que é que você tem que fazer? Entrar em contato com as pessoas. Mas o primeiro ponto que eu costumo falar desse ativar é que você precisa fazer uma separação dentro dos seus contatos. Pessoas que você vai entrar em contato a cada 15 ou 30 dias, que tem talvez um potencial maior para poder você se ajudar ou ajudá-la a fazer negócios, a cada 30 a 45 dias e a cada 45 dias a 60 dias. Ou seja, durante 60 dias você tem que passar por toda a sua rede. Legal. E na minha palestra eu até trago um modelo de mensagem, que eu falo, aquelas pessoas que você vai falar com mais frequência, convida para um almoço. Aquelas pessoas que você vai falar com grau 2 de frequência, convida para um bate-papo online. Aquelas pessoas que você vai falar com uma frequência mais baixa, falei errado, almoço, cafezinho, mais rápido, depois online. Vamos fazer aqui a ligação, então, novamente. Almoço é pro... Aquelas pessoas que você vai manter contato e separar no seu rede de contatos. É o pessoal A, classe A. Classe A. Você tem que fazer esse trabalho, essa aí separação. É o cara do almoço. O cara do almoço. A segunda parte, que é a classe B, é exatamente a pessoa que você talvez vai convidar para um cafezinho, algo mais rápido, mas ainda pessoalmente. Pessoalmente, o cafezinho. A classe C, que é aquela pessoa que ainda tem potencial, mas está um pouco longe, uma reunião Todos online. podem ter potencial, mas esse está um pouquinho mais distante. Um pouquinho mais distante, uma reunião online. Mas o que isso significa? É você ativar essas redes, ativar essas conexões, mandar mensagem, uma coisa simples que ninguém faz. Tá. Você abre o seu LinkedIn, tá lá, fulano de tal tá fazendo aniversário. O que você faz? Manda uma mensagem para ele. Simples. Tem gente que não faz. Exatamente. Simples. O fulano postou uma foto dele, do filho dele, do cavalo, de qualquer coisa. Comenta. Comenta lá. Você entendeu? Você se torna ativo na vida daquela pessoa, vai ficar na memória, e aquela pessoa, quando você for, talvez, interagir com ela com mais detalhe, ela vai lembrar de você. Vai lembrar. Se você não fez esse trabalho, essas pinceladas estratégicas, ela não vai lembrar. Hoje, como eu me posiciono para estar cada vez mais presente em eventos, que eu te falei, eu sou palestrante, eu sou cerimonialista, mas o ponto mais principal que eu tenho utilizado em oferecer para as outras pessoas, e não só ser interesseiro, ser alguém interessante, é eu estar fazendo a cobertura de eventos através de entrevistas. Automaticamente eu me posiciono como um ajudador que possa entrevistar palestrante, participantes e patrocinadores, gerar conteúdo para ela se posicionar ainda mais promovendo aquele evento. Eu estou fazendo algo por ela. Automaticamente eu fico na memória. Entendi. E estou presente em diversos ambientes. Então você ter algo para oferecer e não querer sugar é muito importante. Tá. Ô Tuco, agora nós estamos chegando no finalzinho aqui. Você vai dizer pra gente sobre network, uma coisa que aconteceu com você que foi muito legal e uma coisa que não foi legal, que assim, foi uma mancada. Sabe quando alguém chega pra você e fala assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Então agora eu tô colocando você na chapa quente de novo e nessa de você escolhe se vai começar pela coisa que foi muito legal, a notícia boa, ou por uma coisa que não foi tão legal. Diz aí. Então, a coisa boa que eu costumo falar, não, esse ano pra mim, um fato. Foi a virada de chave, que eu tive também esse entendimento em relação a essa parte do networking. Né? Porque assim, hoje, eu comecei há pouco tempo a me posicionar como palestrante. Sim. Aí o que eu comecei a fazer? você Exatamente não tinha usar firmeza, essa ferramenta. cara, em você? Não, eu fiz um treinamento com o Renner, Sim. Renner Silva e tal. Por mais que eu tivesse facilidade no falar, a minha palestra não estava tão bem estruturada. Ok. Então eu fiz esse treinamento exatamente para encurtar caminhos,
Ok. Ter um modelo que funcionasse em relação a você não só fazer a pessoa rir, fazer a pessoa chorar, na mesma palestra você ter as ferramentas para se tornar uma palestra poderosa, uma palestra memorável, uma palestra inesquecível. Ok. Né? E não é qualquer palestra que é assim. Então eu estava me preparando para isso. Eu comecei a me posicionar como palestrante. Automaticamente eu comecei também, eu já fazia muito cobertura de eventos. Uhum. Aí recentemente eu chamei alguém que inclusive tem um evento, que é o CONEGO, Congresso Empresarial Goiano, pro meu podcast. E nesse contexto de contato, relações, entrevistar ele, esse tipo de coisa, ele me convidou para estar participando como cerimonialista no evento lá em Goiás. Ok. Ou seja, automaticamente eu usei um meio em que eu estava oferecendo algo, Sim. visibilidade para ele, para o evento, e automaticamente, e através da lei da reciprocidade que eu te falei, Sim. ele foi recíproco, me chamou para estar lá no evento. Legal, legal. Aí depois eu pude retribuir colocando alguns palestrantes lá também e fazendo algumas outras atividades relacionadas ao que eu estava atrás de patrocínio. Essa é a parte boa. E então, o que não foi super legal? funciona. E uma coisa que não foi legal, assim. Quando eu não tinha esse tipo de approach, o que eu fazia muito, que eu percebo que acho que muita gente ainda faz no LinkedIn? Mandar mensagem para todo mundo, sem ter uma estratégia. Eu já fiz muito isso. Né? Querendo ali só vender. Eu já fiz muito isso. E eu já queimei oportunidades por não saber como chegar nas pessoas, por não utilizar essa avaliação estratégica que a gente falou lá no AAA, de pesquisar como ser interessante, como perguntar, como me aproximar. Sim. E, inclusive, de uma conversa, em vez de você se preocupar, para você ser interessante, você tem que fazer pergunta. Sim, sem Pergunta. dúvida. Se é alguém que querer sugar, eu agi como vilão. E eu já perdi oportunidades agindo dessa forma. Ah, ok. Então, se você quer ser um super-herói, haja como super-herói. Se você quer ser um vilão, você sabe que você vai afastar as pessoas. Legal. Nós estamos terminando o nosso programa numa conversa muito bacana aqui com o Tuco. Falamos de logística, falamos também sobre fazer um network aqui com propósito. Antes de nós terminarmos, eu quero que você mencione uma frase, um texto, um pensamento que acompanha você, que motiva você, Tuco. Uma frase que eu sempre uso muito. Você pode falar assim, ó, pra sua desde câmera. aquela época lá atrás que eu te falei lá na Bahia, eu sempre uso essa frase: não deixe que seus sonhos sejam apenas sonhos. Por mais que meus sonhos fossem limitados naquela época, eu ainda tinha sonhos. E eu busquei ir atrás, mas quem me ajudou a ver isso não foi só eu, foram outras pessoas. Conte com os outros também. Eles vão te ajudar a realizar seus sonhos. Quanto mais você faz por ela, mais próximo você está da realização dos seus sonhos. Então, não deixe que seus sonhos sejam apenas sonhos. Essa é a frase que me acompanha. Legal, Tuco. Como nós podemos te encontrar nas redes sociais? Tuco com 2C, até porque eu falei que não é qualquer Tuco. É um Tuco com Tuco 2C. com 2C, Tuco _ oficial no Instagram. Né? Inclusive, meu podcast também está no Instagram, é GuiaCast, Guia KAST, tudo junto, com K, não é com C. Né? Entra nas redes sociais, LinkedIn Tuco _ oficial, e todas as redes é Tuco _ oficial. Pode procurar aí, que você vai me achar. Só mandar um alô que a gente conversa sobre como fazer network como super-herói. Meu brother, quero te agradecer de coração a sua disposição, o tempo que você separou para estar aqui conosco, trazendo conteúdo relevante para o nosso público. E que você possa, em outros momentos, tá voltando aqui e a gente tá trocando essa ideia bem legal. Muito obrigado, hein, Tuco? Eu que por você ter agradeço. vindo aqui, cara. Valeu mesmo. Como eu costumo dizer aqui no final do programa, você deve ter feito as suas anotações, você deve ter marcado aí o ponto da sua gravação que você mais gostou e aquilo que é importante para você. Mas lembre-se de uma coisa, enquanto você estiver aí sentado, parado, na inércia, as coisas não vão acontecer. Você precisa se levantar e fazer alguma coisa por você. Então, é assim, ó, saia do campo das ideias e tome uma atitude. Eu me despeço de você, falando aquilo que você já sabe. Eu espero que você seja feliz, mas com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau.